É importante lembrar que não adianta comer frutas, verduras e legumes uma vez ou outra acreditar que estará protegido de um derrame ou infarto. Essa categoria de alimentos funciona como a vassourinha que expulsa a gordura do corpo, mas para serem eficazes devem fazer parte da rotina alimentar da pessoa. Frase da nutricionista Daniela Guimarães. Olá, estamos começando mais um programa Assunto do Dia e eu tenho certeza que você já ouviu a seguinte frase pelo menos uma vez em sua vida. Frutas, verduras e legumes são essenciais para a alimentação. Sem elas, não podemos viver de forma saudável. Mas você já se questionou, por exemplo, por que as frutas, verduras e legumes são tão importantes? Será que realmente nós não podemos viver sem fazer uso desses alimentos? Crianças que não são acostumadas, por exemplo, a se alimentarem de vegetais desde pequenas, sentem sim dificuldades para ingeri-los na fase adulta. Afinal, qual é o poder das frutas, verduras e legumes? Elas não podem ser substituídas por nenhuma outra categoria de alimentos. E é isso que nós vamos debater aqui no programa Assunto do Dia e você não pode deixar de participar. Mas antes, é claro, de apresentar aqui os nossos convidados de hoje para o debate do programa Assunto do Dia, vamos acompanhar agora uma matéria introdutória com Thalita Belo. Que comer frutas, verduras e legumes pode trazer benefícios para a nossa saúde, todo mundo já sabe. Mas será que sabemos de fato quais são esses benefícios? Entre outros benefícios, eu sei que tem vitamina C, potássios, que faz muito bem para a saúde. De acordo com especialistas, esses alimentos são as principais fontes naturais de vitaminas e minerais e ajudam, por exemplo, na diminuição de gordura, na dieta e no controle do peso corporal. Frutas como maçã, banana, goiaba e muitas outras são riquíssimas em nutrientes essenciais para o nosso organismo. Mas, apesar de todos esses benefícios, um estudo realizado pelo IBGE apontou que 90% dos brasileiros ingerem poucas frutas, verduras e legumes. A investigação apontou que a dieta nacional é composta principalmente por arroz e feijão, associados a alimentos calóricos e de baixo teor nutritivo. Há também quem substitua o almoço por um lanche. Eu opto mais pelo lanche, porque é mais rápido, mais prático. Trocar todas essas guloseimas por uma fruta pode até ser difícil. Mas quem optar por esse tipo de alimentação, com toda a certeza terá uma vida mais saudável. Dona Edileuza sabe muito bem disso. Hoje eu prefiro a fruta, porque eu já tenho assim, uma orientação médica, tudinho, porque eu sou hipertensa e tenho glicose alta, né? O poder das frutas, verduras e legumes é o tema do Assunto do Dia de hoje. Que delícia, não é? Logo de manhã assim. Olha, segundo dados do IBGE, 90% da população come poucas frutas, verduras e legumes. O consumo alimentar da população brasileira combina, sim, com a tradicional dieta à base de arroz e feijão, com alimentos com poucos nutrientes e muitas calorias mesmo. A ingestão diária de frutas, legumes e verduras está abaixo dos níveis recomendados pelo Ministério da Saúde, que seria em torno de 400 gramas para mais de 90% da população. E você está se alimentando bem de frutas, verduras e legumes regularmente? Olha, você não pode deixar de participar aqui do programa, mandar seu comentário para a gente. Você pode fazê-lo assim através do nosso e-mail, produçãotv@rbc1.com.br. Eu disse produçãotv@rbc1.com.br. Lembrando que é para usar sem um C cedilha e sem um tio. produçãotv@rbc1.com.br. Hoje contamos com as nossas convidadas aqui presentes no programa Assunto do Dia. Contamos com a presença da Gerlane Dantas, ela que é especialista em gastronomia e segurança alimentar pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, além de pesquisadora do GAMP, que é o Grupo de Gestão Ambiental de Pernambuco. Seja bem-vinda aqui também, Gerlane. Bom dia. Contamos também com a presença da Roberta Morgana, ela que é especialista em nutrição clínica esportiva e clínica estética. Ela é nutricionista. Seja bem-vinda também ao programa. Obrigada, Felipe. Bom dia.
E se você quiser interagir conosco, você também pode ligar para a gente através das nossas linhas interativas, através do 0 Operadora 81 3424 1977, 3424 1977 ou também o 3424 1547. Você pode ligar para a gente, deixar seu comentário com a nossa produção ou, se você quiser, se você preferir, você pode participar ao vivo aqui, deixar sua pergunta para as nossas convidadas esclarecerem a você. Você também tem a opção de entrar lá nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, sempre vai passar no rodapé do seu vídeo. No Facebook, basta nos procurar por Assunto do Dia. Lá no Twitter, nos procure por @Assunto do Dia RBC. Aproveite este momento para mandar uma saudação especial, um forte abraço a todos aqueles que nos assistem em Caruaru pelo Canal 6, em áreas próximas também, que nos acompanham através do Canal 6. Muito obrigado pela sua audiência. A você de toda a região metropolitana do Recife e de Santa Cruz do Capibaribe, como também de áreas próximas através do Canal 14. Lá no Litoral Sul, no Cabo de Santo Agostinho, através do Canal 28. Muito obrigado pela sua audiência. Você de todo o Brasil, via satélite que nos acompanha pela Parabólica, também agradecemos imensamente a sua audiência, toda a equipe aqui da Rede Brasil de Comunicação e você também que nos acompanha através do nosso site, o www.rbctv.com.br. Divulgue também para seus amigos, para seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, o programa Assunto do Dia. Não só o programa, mas toda a programação da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre o poder das frutas, verduras e legumes, que é de suma importância para a população, para a gente, né? Para a saúde do ser humano. Mas eu queria saber aqui, logo de primeira mão, da Roberta, justamente qual seria a diferença entre verduras, legumes e as frutas? Bem, elas fazem parte de um grupo que a gente chama de hortaliças, que é exatamente aqueles vegetais que são produzidos em horta. Só que existem duas classificações. Existe a classificação botânica, né, que é de acordo com a espécie, com a família, e são subdivididas em verduras, legumes e frutos, leguminosas, e aí o grupo à parte que seria as frutas, que não deixa também de ser uma hortaliça. E aí essa classificação é bem diferenciada. Isso botanicamente falando. Nutricionalmente falando, a gente chega a classificar elas de acordo com o percentual de carboidrato, que a gente tem divisão de 3 grupos. O grupo A, de até 5% de carboidrato, o grupo B, de até 10%, e grupo C, de até 20% de carboidrato. Então, são classificações diferenciadas, e aí depende do momento que você quer usar. Às vezes, a linguagem botânica é mais fácil para aquela determinada pessoa, para você explicar a ela. E, às vezes, a classificação nutricional é mais fácil para poder fazer uma orientação dietética mais aprofundada. Muito bem, eu queria saber também aqui da Gerlane Dantas, não é? Ela também que é pesquisadora do GAMP. Lá tem vários estudos com relação à gastronomia, não? O GAMP, ele é um grupo de gestão ambiental que ele trabalha dentro de diversas perspectivas, né? Ele hoje trabalha em várias áreas, sendo um dos focos na área de alimentação é que ele trabalha num semiárido com agricultores familiares, em comunidades tradicionais. Então, dentro dessas comunidades, a gente tenta traçar um perfil nutricional, verificar e assessorar essas famílias, essas comunidades, em relação à qualidade alimentar e às maneiras de alimentação. Então, isso a gente perpassa pelo plantio, como ela deve produzir organicamente esse produto e dentro de outras perspectivas. Agora, sempre orientando desde os pais às crianças, né? Porque a gente sabe que desde as crianças a gente tem que começar a inserir o consumo desse tipo das hortaliças, como ela acabou de falar. Até essa frase que você mencionou, Gerlane, é a questão de adaptar já as crianças, já ensinar as crianças a se alimentarem de frutas, verduras, né, legumes. Agora, eu queria saber, justamente aqui, da Roberta, a questão nutricional, por exemplo. Há pessoas que se alimentam de forma desregulada, né? Por exemplo, de manhã cedo, ao invés de se alimentarem de uma forma mais nutritiva, se alimentam de alimentos, digamos assim, por exemplo, feijão, arroz. E isso não é interessante, não é? Qual seria a melhor recomendação para uma base alimentar saudável de manhã, de tarde e à noite? Olha, o importante na alimentação, primeiro, é o equilíbrio de todos os grupos alimentares. A gente trabalha com 6 grupos, que é o grupo dos leites e derivados, o grupo das carnes, o grupo das leguminosas, que é uma hortaliça,
o grupo das verduras propriamente dito, que é o que a população reconhece como verdura, o grupo das frutas e o grupo dos cereais. O ideal é que isso esteja distribuído durante todo o dia. Então, o que é que eu recomendo? Sempre numa refeição ter café da manhã, sempre uma fruta, um cereal e um leite, e um Então, derivado de leite. Esquecer aquela alimentação pesada durante o dia. Exatamente. Existem algumas atividades profissionais que, por questão de necessidade, você inverte os horários. Existem pessoas que almoçam no café da manhã, porque geralmente são pessoas que trabalham no horário noturno. Então, são trabalhos específicos. No almoço, a gente sempre orienta, sempre tem uma salada, uma leguminosa, que no caso é o grupo dos feijões, um cereal, que é o grupo do arroz, dos arroz e dos grãos, e uma carne, sempre de preferência branca. E no jantar, uma salada, uma sopa, acompanhada de um carboidrato, que no caso são em grupo de cereais, um inhame, uma macaxeira, uma banana comprida, uma tapioca, ou o grupo dos leites, ou o grupo das carnes, que também pode ser substituído por ovos. Então, você tem mais ou menos um equilíbrio, sem esquecer dos lanches. Existe muita gente que acha que lanche não é necessário, muito pelo contrário. Dentro do processo de perda de peso, eles são um dos pontos principais para o equilíbrio. O lanche? Os lanches, exatamente. Mas como é que seria essa questão da administração mesmo? Os horários que a pessoa poderia fazer o lanche? Olha, a recomendação hoje em dia é que o horário de uma refeição para outra não ultrapasse de 3 horas. Por uma questão de controle, não da glicose, não só da glicose sanguínea, que ela é um dos pontos principais de controle da fome e da saciedade, como também de um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio catabólico. Ou seja, quando ele é estimulado, a tendência dele é quebrar proteínas, principalmente muscular. Então, pessoas que passam muito tempo de jejum correm o sério risco de, a médio e longo prazo, perder musculatura. E para quem está no processo de perda de peso, isso não é nem um pouco interessante. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador nas ruas. Vamos acompanhar. O que posso fazer para que as crianças comam mais verduras? Pronto, aí eu queria saber primeiro aqui a opinião da Gerlane sobre a respeito dessa pergunta. Depois eu queria aqui uma base, questão nutricional mesmo. O que acontece é que, geralmente, as mães eles não começam a inserir logo na infância, né? Até hoje em dia a gente sabe que com essa vida atribulada, que a maioria das mães estão no mercado de trabalho, não tem um tempo adequado para estar alimentando o filho com essa diversidade de produtos que a gente tem. Então, o que acontece? Hoje, acontece tendo alimentações práticas, dando muitos biscoitos, na hora do lanche, não dando preferência a uma fruta, que seria uma coisa mais prática, até porque você vai lavar ou deixar pronto, cortado e inserir isso para essa criança. Mas se você já começar a alimentar seu filho desde pequeno, ele vai começar a adquirir esse paladar e a se interessar. Então, hoje tem casos de crianças que é muito difícil você pegar uma criança de 3, 4 anos que coma brócolis. Mas se você pegar essa criança e começar a inserir na papinha, quando ela começar a desmamar, depois dos 6 meses, já começar a inserir um girimum nessa papinha. Mas se caso seu filho já esteja grande, não esteja se alimentando desses produtos, tente apresentar de uma forma diferente, faça um suco, geralmente a criança gosta muito de visual, faça uma salada de fruta, tente dar um colorido no prato que ela vai começar a sentir interesse. E os pais também são referência para isso, né? Não adianta a mãe querer que o filho coma uma salada se a mãe não come uma salada, que o filho coma uma fruta se a mãe não coma, também fique catando ali do prato. Então, acho que os pais também têm que dar o exemplo, porque, acima de tudo, os pais são referência em relação ao tipo de alimentação. Essa questão da estética na gastronomia tem essa importância de você, ao ver o prato ali, que já está montado, ter aquela beleza, aquele requinte, aquele toque especial? Tem, é uma das coisas de um atrativo. Além do equilíbrio nutricional, que a gente tem que equilibrar os carboidratos, as proteínas, as minerais. Balancear. E principalmente os lipídios, as gorduras nesse prato, mas uma das coisas principais é esse visual que pode ser bom ou ruim, porque às vezes você vê uma torta maravilhosa e tem uma saciedade que é comer aquilo um pouco mais. Mas esse visual, o aspecto visual, eu acho que é o que mais atrai. Primeiro o cheiro, né, o aroma, né, que incita a gente a se alimentar, já começa a dar aquela vontade de comer, e depois o visual, que é o colorido, que realmente é o que...
Você vê, no início do ano, a gente está observando a questão do verão e muitas pessoas procuram fazer um exercício físico, né? Agora, existe, claro, uma alimentação que essa pessoa deve adotar. Isso. Né? Agora, qual seria, por exemplo, uma alimentação de uma pessoa que poderia fazer uma caminhada simples durante o dia, à noite fazer mais uma vez uma caminhada e depois começar a aumentar seu ritmo para começar a fazer, correr um pouco mais? Aí, qual seria a base alimentar que essa pessoa deveria adotar, por exemplo? Por incrível que pareça, que é o que a maioria das pessoas se enganam, é carboidrato. As pessoas têm a ideia de que no processo de ou atividade física ou processo de perda de peso, você tem que tirar o carboidrato, muito pelo contrário. Ou seja, o carboidrato está presente em que alimentos? É a alimentos? base de todo o equilíbrio nutricional, porque ele é a fonte energética. Existem órgãos específicos do organismo que não funcionam sem glicose. Citando exemplos aqui, com questão de alimentos que têm carboidrato, que são ricos em carboidrato. Olha, você tem desde de um inhame, de uma macaxeira, de uma tapioca. A própria fruta tem um tipo de carboidrato específica dela, que é a frutose, que é de rápida digestão. O que é que eu geralmente oriento? Primeiro, nunca fazer um exercício físico em jejum. É o primeiro grande pecado de quem está querendo praticar atividade física. Olha que a dica é muito importante, porque muita gente tem esse pensamento. Exatamente. Acha que eu vou emagrecer, eu tenho que perder peso, então vamos sair cortando tudo. Então, primeiro erro. O organismo sem alimento, ele vai tentar se proteger. E ele, nessa proteção, ele começa a criar reservas de gordura. Então, é aquela barriguinha que, por mais que você faça atividade física, você não perde. Porque é uma forma de proteção do organismo. Então, nunca ir em jejum. Agora, Morgana, posso comer de tudo? Infelizmente, não. Por quê? Você tem que estar com energia para o músculo, você tem que estar com as reservas de glicose disponível para o exercício, mas também não pode estar, por exemplo, com o estômago cheio. Então, uma pessoa que come excesso de fibra, uma fruta ou uma vitamina com vários cereais, ou que consuma leite, ou então um iogurte, ou um queijo mais gorduroso, e até a própria gordura em si, para ir para o exercício, você não vai aproveitar bem o exercício, porque o estômago vai estar cheio, fazendo a digestão, quando a corrente sanguínea deveria estar no músculo, vai estar no estômago fazendo a digestão. Ou seja, atrapalhou todo o rendimento do exercício. Então, o que é que geralmente eu recomendo? Um suco de fruta, de preferência peneirado, que a gente chama de coado, né? Para tirar o excesso de fibra, associado a um carboidrato simples. Uma torrada sem geleia, um biscoito que seja de leite ou de maisena, uma coisa rápida, de fácil digestão. E geralmente no intervalo que dê tempo para digerir e absorver. 30 a 40 minutos antes já é o suficiente para você ir para o exercício bem abastecido. Agora, lembrando que esses lanches, só esse lanche, não vai ser o que vai te dar a eficiência do exercício. O exercício é o estímulo para o organismo, mas quem vai fazer toda a alteração metabólica, toda a questão, toda a adaptação fisiológica para o benefício do exercício é a alimentação. Alimentação pré e pós-exercício. Isso é imprescindível para qualquer prática de atividade física. Muito bem. A gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, que está muito bom, muito importante, muito interessante. Você que está nos assistindo em casa, no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja, olha, você não pode perder os nossos blocos posteriores, o segundo bloco e o terceiro bloco. Mas antes, vamos acompanhar como fica o tempo hoje em várias regiões aqui do nosso estado, o estado de Pernambuco. Previsão do dia. A previsão para quase todo o estado é de sol. À tarde e à noite o tempo fica nublado, com chuva a qualquer momento. Em Petrolina a previsão também é de sol e pode chover a qualquer momento. Em Recife a mínima é de 26 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Caruaru a mínima é de 21 e máxima de 28. Em Santa Cruz do Capibaribe a mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 28 graus. Em Arco Verde a mínima é de 14 e máxima de 27. Já em Petrolina, a mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 34 graus. Conferimos aí a previsão do tempo em algumas áreas aqui do nosso estado. Olha, se 90% da população ingere vegetais abaixo da média recomendada pelo Ministério da Saúde, esse percentual se aproxima dos 100% quando se considera o público entre 4 e 12 anos. Cerca de 98% das crianças não se alimentam adequadamente com frutas, verduras e legumes. No próximo bloco, vamos conversar um pouquinho mais sobre essas consequências. Não deixe de participar do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente volta. Você gosta de banana? Gosto. Por quê? Porque além de ser rica em vitaminas, ela é rica em potássio.
O senhor vende frutas, não é isso? Positivo. Mas o senhor também toma muito suco das frutas? Positivo, tomo muito suco da fruta. Muito bem, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e este é o segundo bloco do programa e eu tenho um recado especial para você. Olha, você está precisando de corrigir seu aparelho dentário? Não perca mais tempo. Agora você pode colocar o seu aparelho dentário na clínica da rede Ortoestética, que fica na zona sul do Recife. Aproveite as oportunidades e acompanhe agora a rede Ortoestética. Seu sorriso é seu cartão de visitas. E para deixá-lo ainda mais bonito, você precisa conhecer a rede Ortoestética. Excelência em tratamentos com aparelhos dentários. Há mais de 5 anos no mercado, a rede Ortoestética oferece tratamentos ortodônticos, restaurações, clareamentos e implantes dentários. Além de tudo isso, o nosso atendimento é um grande diferencial. Venha conhecer a rede Ortoestética e descubra que sorrir faz bem. Rede Ortoestética, ligue agora, 0 operadora 81 3326 0170. Eu disse 3326 0170. A Rede Ortoestética fica aqui perto, em Boa Viagem, perto da Domingos Ferreira, do Carrefour do Domingos Ferreira. A qualidade é garantida na Rede Ortoestética. Vamos continuar aqui o nosso programa Assunto do Dia. Nós que contamos hoje com a participação, com a presença em nossos estúdios da Gerlane Dantas, ela que é especialista em gastronomia e segurança alimentar pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e é pesquisadora do GAMP. E contamos também com a presença da nutricionista Roberta Morgana, ela que é especialista em nutrição clínica esportiva e clínica estética. E vamos continuar falando acerca desse assunto que é de suma importância, que é o poder das frutas, verduras e legumes. E já contamos aqui com uma série de participações, mas antes eu queria já responder uma pergunta que deixamos aí pendente no primeiro para o segundo bloco. Foi justamente a questão das pessoas que têm o hábito desde criança de não se alimentarem de verduras, legumes e vegetais. Podem ter complicações sérias na saúde? Muitas, principalmente com relação ao desenvolvimento e o crescimento dessa criança. As vitaminas e minerais, que são as principais fontes, onde os vegetais e as frutas são principais fontes de vitaminas e minerais dentro da alimentação, se essa base estiver comprometida, todo o desenvolvimento neurológico, motor, intelectual, inclusive de crescimento, dessa criança vai estar comprometida automaticamente. Então, são crianças que vão nascer com crescimento abaixo da estatura, né? Elas não vão chegar ao potencial total de crescimento delas. É o que chamam de raquitismo, não? Só que antigamente esse raquitismo era muito mais visível pela questão de desnutrição do Nordeste, que antigamente tinha essa visão de que o Nordeste tem pessoas desnutridas. E hoje é o contrário. As pesquisas têm mostrado que a população, de uma forma em geral, não só brasileira como mundial, ela está se tornando uma população obesa. E aí você vai para o outro extremo da régua, que é uma desnutrição subclínica, vamos dizer assim, escondida sobre uma obesidade. O fato de você ser obeso não quer dizer que você é saudável ou que você tem reserva de todos os nutrientes. Muito pelo contrário. Às vezes você encontra deficiências nutricionais num obeso que numa criança desnutrida, às vezes você não encontra. Existe, hoje em dia, com algumas cirurgias de gastroplastia, estão voltando a desenvolver doenças que há séculos atrás a medicina e a alimentação já tinha meio que sanado. E hoje a gente está retomando com elas de volta por conta exatamente da desnutrição escondida sobre uma obesidade. Então você tem dos dois lados da régua. Agora eu queria saber também aqui da Gerlane, justamente sobre a combinação de alimentos, né? Há pessoas que ficam preocupadas com relação, por exemplo, a se alimentarem de diversos tipos de alimentos em um mesmo instante. Há algumas combinações de alimentos que podem trazer algum problema, por exemplo, intestinal ou alguma coisa mais séria? Assim, a gente sempre busca uma mistura de alimentos, mas sempre pensando no equilíbrio em relação se é uma carne, se tem muita proteína, se tem muito carboidrato. Mas a gente sempre fala em relação aos legumes, frutas e as hortaliças em geral, que sempre busca o colorido das preparações, né? Mas assim, tinha algumas exceções que a gente sempre pede para evitar, como tomar café com leite, porque o café ele pode inibir a absorção desse cálcio, né? Não pode, já que, principalmente em pessoas mais adultas,
que a absorção do cálcio também já não é tão eficiente como numa criança. Então, pode inibir essa absorção do cálcio. Pessoas que têm osteoporose, não tomar café para não inibir essa absorção. Também alguns alimentos, mas tem algumas junções, combinações que podem dar bastante certo, como uma laranja com feijão, que é bem tradicional na nossa feijoada, a gente ter a laranja, porque essa laranja vai ajudar na absorção desse ferro, né? Porque o ferro do feijão ele não é tão disponível assim como o da carne, mas principalmente pessoas que são vegetarianas, que têm algumas alimentações restritas, é importante o consumo de vitaminas C, alimentos que têm a vitamina C, para absorção desse ferro. Mas também a gente tem algumas lendas que as pessoas têm que diz que não se pode comer manga e tomar leite, né? Isso. Mas isso é só um mito, folclore. Seria um mito, um folclore. Agora, temos outras perguntas aqui, mas antes de responder a essas perguntas do nosso telespectador, que nos ligaram aqui, deixaram com a nossa produção, vamos agora acompanhar mais uma pergunta de um telespectador nas ruas. Eu gostaria que vocês me tirassem uma dúvida. É verdade que o tomate, ele é uma fruta? Pronto, aí uma dúvida que já permeia bastante tempo, né? Qual seria a resposta para esse telespectador? É uma fruta. Na verdade, ele é um fruto. É o que a gente chama de fruto não doce, né? Assim como tem as frutas doces, ele seria uma fruta não doce. Então, por exemplo, a abóbora, a berinjela, o chuchu é também uma fruta e a gente considera como verdura. Então, existe a subdivisão dentro das hortaliças botânica, tem a nutricional e tem a popular. Então, às vezes, o que as pessoas entendem por hortaliça nada mais é que verdura, que é folhosos, que é fruto e que na combinação tradicional da alimentação acaba se confundindo ou a gente trocando de grupo alimentar. Mas é um fruto. Mas é um fruto. Pronto, tá aí a resposta para o nosso telespectador. Acredito que tem outras pessoas também assistindo aí em casa, no trabalho e que devem estar se perguntando, é fruta, não é? Mas agora você já sabe que é. Então, vamos continuar aqui o nosso assunto, já temos uma série de participações. A Laís do Cabo pergunta o seguinte: é verdade que a maçã age como uma esponja absorvendo as gorduras do corpo? Olha, não só a maçã, como todos os vegetais e as frutas em si, porque são ricos em fibras, desde solúvel e insolúvel, e cada uma tem uma propriedade funcional dentro do organismo, mas no geral elas funcionam sim como uma esponja, onde passa limpando todo o trato intestinal e aí formando o bolo fecal para expulsão. Só que tem um detalhe, se isso não tiver acompanhado com uma boa ingesta hídrica, em vez dessa fibra estimular o intestino, a tendência é constipar, é prender o intestino. E aí você tem uma série de consequências metabólicas com relação a isso, principalmente na absorção de toxinas, que deveriam ser expulsas através das fezes, vão ficar retidos na parede intestinal e novamente vão ser reabsorvidos para o organismo. Então, a ingesta de frutas, vegetais e legumes tem que ser acompanhada com uma boa ingesta hídrica, que na verdade deveria também estar hoje em dia está sendo considerado dentro da base de pirâmide alimentar o carboidrato, o exercício físico e água. E às vezes as pessoas não levam em consideração que água, além de ser um alimento, também é um nutriente, porque ela participa de uma série de reações químicas dentro do organismo, inclusive no processo de perda de peso. Muito bem. Temos aqui outras participações. A Poliana Ramos, do Cabo de Santo Agostinho. Para quem tem problema de gastrite, tem alguma alimentação adequada e qual que tenho que evitar? Eu queria que a Gelane pudesse tentar trazer essa resposta. No caso, para quem tem problema de gastrite, tem alguma alimentação adequada para isso e qual que ela tem que evitar? Em relação a evitar, é interessante evitar produtos muito ácidos, né? Porque hoje em dia tem algumas pessoas que a gente associa que produtos cítricos que tenham grande percentual de vitamina C, eles reduzem colesterol, sendo que as pessoas às vezes distorcem isso um pouco e começam a só tomar produtos cítricos, o que acontece o efeito contrário, né? Às vezes só tomar suco de limão ou tomar suco de limão em jejum, acaba tendo um efeito contrário, porque também vai prejudicar essa parede estomacal nossa, né? Mas em relação à alimentação, eu acho que a Morgana poderia falar um pouco mais específico sobre isso. A questão da gastrite, por exemplo, né? Veja, a gastrite é uma doença patologicamente simples de ser tratada, inclusive através da alimentação você consegue tratá-la e controlá-la, tá?
Então, tem alguns cuidados básicos. Por exemplo, um grande mito dentro da população, que o leite em crise de gastrite ou de úlcera amenizaria essa crise. Na verdade, piora. A tendência das pessoas a consumir leite, principalmente gelado, na hora realmente dá um alívio daquela queimação, porque o leite ele tem um pH básico, então ele vai neutralizar a acidez do estômago. Em contrapartida, por ser um alimento proteico, ele vai estimular a acidez para digerir aquele produto, ou seja, sana no momento a crise, mas logo em seguida vem uma crise maior. Ingerir líquidos, excesso de líquidos na refeição, isso vai atrapalhar não só a digestão, como subentender para o organismo que tem muito mais comida dentro daquele estômago do que realmente tem. Então, ele vai passar a produzir mais ácido naquele momento. Então, isso o somatório disso vai trazer uma crise maior, ou pelo menos uma permanência dessa crise maior. Você se alimentar em horários de muito estresse, que você tem uma descarga de adrenalina naquele momento, vai aumentar essa produção de ácido. Então, o que é que a gente recomenda? Tentar consumir as refeições em primeiro um ambiente tranquilo e que você esteja calmo. E um detalhe muito importante, nunca deixar o estômago vazio. É comer várias vezes ao dia em pequenas porções e evitando líquido durante a refeição. Não esquecer de ingerir água, principalmente água, no intervalo, já que a água faz parte do metabolismo. São alguns cuidados básicos. Com relação às frutas, o que é que eu tenho observado no meu consultório? Às vezes é muito individual a resposta. Eu tenho pacientes que têm vamos dizer assim, tem uma certa má digestão com gastrite, com maçã, que não é ácido. E tem pacientes que toleram bem o abacaxi. Então, de uma forma geral, o que é que a gente tem visto? Isso é individual. Você tem que perceber sua resposta na hora que consome aquele alimento, ácido ou não ácido. Agora, eu queria saber também uma outra pergunta, que tem muita gente, por exemplo, com relação a essa questão de gastrite, que fala, por exemplo, o suco da batata inglesa, ela pode estacionar a questão da gastrite e pode cicatrizar? É uma pergunta que muita gente se faz. É verdade ou é um mito? Mais ou menos. Poder cicatrizante tem, porque existem enzimas naquele alimento que podem ajudar a melhorar a questão de cicatrização. Isso é verdade. Com relação ao pH, é porque a batata é um alimento básico. Então, o suco dela iria, vamos dizer assim, neutralizar aquele momento de acidez. Em contrapartida, a batata é daquele grupo de alimentos que tem 20% de carboidrato. Então, se qualquer momento você estiver ingerindo um suco de uma batata, provavelmente você vai começar a engordar. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. O que é que eu recomendo? Vá até um posto de saúde ou um hospital que tenha nutricionista e peça uma orientação a ela, faça um atendimento, porque vai ter coisas que é específico para você. Como é o caso dos refrigerantes, por conta da quantidade de cafeína, o gás das águas tônicas, das cervejas fermentadas, do próprio refrigerante, isso vai agravar ainda mais para quem tem gastrite. Então, tem esses cuidados e mais outros, especificamente. Muito bem. Temos outra pergunta aqui, a Sandra de Olinda, eu queria que a Gerlane pudesse responder. Para quem não come verduras e legumes, quais os problemas que posso ter? Aqui é uma pergunta. E se posso substituir essas verduras por outros alimentos para repor as substâncias? Essa segunda pergunta eu encaminho para a Gerlane. Não, interessante que sempre se possa comer frutas e legumes, né, de modo geral. Mas assim, pela maneira que ela está falando, ela tem alguma rejeição em relação à alimentação, significa que ela, desde criança, não foi inserido no cardápio dela isso, mas ela também pode começar a inserir de algumas outras maneiras, como processar esse alimento e colocar no feijão, porque ela não vai sentir tanto o sabor. Passar no liquidificador. Passar no liquidificador, colocar essas verduras de maneira que ela não precise mastigar, mas que os nutrientes desses produtos vão estar inserido dentro do alimento, dentro de um feijão, dentro de uma carne. E problemas que ela vai ter problemas, dependendo de qual é a outra refeição, se ela não tiver uma refeição equilibrada, se ela não inserir outros alimentos como soja, já que ela não gosta mais tanto de hortaliças de modo geral, mas ela tem que inserir fibras de alguma outra maneira no alimento, mas ela também dê opção a outras leguminosas, como feijão, como a lentilha, como o grão de bico, que vão inserir também principalmente vitaminas e sais minerais nesse alimento. Alguns alimentos como castanha do Pará, castanha de caju, nozes, têm sais minerais que são importantes para o sistema imunológico,
também que reduzem doenças cardiovasculares. Agora, não são alimentos para a gente estar comendo em excesso. Tudo a gente tem que comer com moderação, nada em exagero é bom. Interessante que as pessoas sempre buscam a dieta balanceada, né? Não seguir dietas específicas e tu comer um só alimento. Porque o que acontece? Esses alimentos, eles ajudam a reduzir ou a retardar algumas doenças, mas que você se alimente diariamente desse alimento de uma maneira equilibrada. Muito bem. E com essa explicação a gente vai dar uma pequena pausa aqui no nosso debate, que está muito bom. Ainda tem muito mais pela frente, muitas outras perguntas a serem respondidas e com certeza pode ser que uma dessas perguntas que foram lançadas aqui possa ser a sua pergunta, não é? A sua dúvida. Então, continue conosco, daqui a pouco a gente volta, tem vagas de emprego, o nosso quadro é notícia e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, mais informações sobre o assunto que estamos falando hoje, sobre legumes, verduras e frutas, não é? O poder dessas hortaliças, verduras, legumes, frutas e você não pode perder. Daqui a pouco a gente volta. A senhora costuma tomar suco de laranja? Claro. E a senhora sabia que as laranjas de casca fina geralmente têm mais suco? Claro, sabia. Estamos de volta com o programa Assunto do Dia. Este é o terceiro bloco do programa, transmitido ao vivo para todo o estado, pelo Canal 14, aqui em Recife, região metropolitana, em Santa Cruz do Capibaribe, em áreas próximas. Muito obrigado pela sua audiência. Você do Canal 6 também em Caruaru, em áreas próximas ali a Caruaru, que nos assistem pelo Canal 6. Muito obrigado pela sua audiência. Você do Canal 28, no Cabo de Santo Agostinho, através também do site, pelo www.rbctv.com.br. e via satélite para todo o Brasil, que transmite para todo o estado, todo mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Nós hoje estamos falando sobre as verduras, os legumes e as frutas. E é importante destacar que um parceiro importantíssimo desses alimentos e imprescindível para a alimentação e também para a vida de todos nós é a água, não é? Segundo especialistas, quando colocamos legumes para cozinhar em água fria, 35% dos carboidratos, vitaminas e minerais se transferem para a água. Aliás, para quem ainda não sabe, o tomate, né, que para muitos é um legume ou uma verdura, é na realidade uma fruta, como nós falamos aqui no segundo bloco, não é? E a batata é um tubérculo. O que seria um tubérculo? Você sabe o que é um tubérculo? Olha, daqui a pouquinho a gente vai saber com as nossas convidadas a respeito disso. E você não vai poder perder, porque tem muitas outras perguntas importantíssimas para a saúde do ser humano. E você não pode deixar de observar e acompanhar a esse debate, o último bloco aqui do programa. Agora a gente vai direto à central de produção com a nossa repórter Thalita Bello, nos trazendo mais informações sobre os principais fatos, né, com relação a esse tópico que estamos falando hoje, sobre alimentação saudável, com legumes, frutas e verduras. Agora direto da central de produção, Thalita Bello, traga mais informações para a gente. Olá, Felipe, estamos de volta para trazer mais informações sobre o tema de hoje. E bem que a minha mãe dizia que comer frutas, verduras e legumes fazia bem para a saúde. Vamos às informações. O site Baby Center traz dicas para a alimentação das futuras mamães. Os especialistas sempre recomendam pelo menos 5 porções de frutas, legumes e verduras por dia para que a grávida receba os nutrientes de que ela e o bebê precisam. Melhor ainda, se pelo menos 3 dessas porções forem de frutas amarelas ou de folhas verdes. Agora o site Viva Saúde, que destaca as vantagens de uma alimentação rica em legumes e frutas, que já são bem conhecidas. Mas esses nutrientes serão ainda melhor aproveitados com a higienização correta dos vegetais. Isso mesmo, Felipe. Quem pensa que basta lavar bem em água corrente verduras, frutas e legumes, que as bactérias podem sumir, pode acabar amargando uma possível contaminação. O site Nutrição em Foco destaca: as frutas, verduras e legumes devem estar presentes todos os dias nas refeições dos brasileiros.
A combinação de fibras minerais e vitaminas desses alimentos auxilia na manutenção do peso adequado, além de prevenir uma série de doenças. Vamos acompanhar agora as vagas de emprego. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife oferece as seguintes vagas: 25 vagas para garçom, com segundo grau incompleto e salário não informado. 12 vagas para assistente cozinhador, com primeiro grau completo e salário não informado. 3 vagas para recepcionista, com terceiro grau incompleto e salário de R$ 900. Uma vaga para mecânico de auto, com primeiro grau completo e salário de R$ 1.100. O Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife fica na Avenida Rio Branco, 155, Santo Antônio. Uma boa sorte para você, Felipe. Muito bem, obrigado, Thalita Belo, por nos trazer mais informações acerca desse tema que estamos abordando hoje. E vamos continuar aqui nossa conversa, nós que contamos com a presença da Gerlane Dantas, ela que é especialista em gastronomia e segurança alimentar pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e é pesquisadora do GAMP. Contamos também com a presença da Roberta Morgana, ela que é nutricionista, especialista em nutrição clínica esportiva e clínica estética. E, por exemplo, a gente estava falando um pouquinho no segundo bloco sobre a questão da importância das frutas, verduras e legumes, mas a gente não pode deixar também de ter um cuidado especial com o anterior, não é? As frutas e verduras, o plantio, não é? Por exemplo, existe um termo utilizado aqui, os agrotóxicos, né? Por exemplo, utilizados no plantio dos vegetais, eles podem trazer algum problema à saúde. E um outro termo aqui que a gente vai trazer também são justamente as frutas, verduras e legumes que são chamados de hidropônicos. O que seriam isso? Assim, em relação aos hidropônicos, hoje no mercado a gente tem uma grande variedade mais da parte de folhosos, que até pela facilidade do plantio. O sistema hidropônico são sistemas são agriculturas que a raiz dessas plantas não entra em contato com a terra. Então, ele facilita até em relação à validade, à durabilidade desse produto, que você pode comprar esse produto no supermercado e colocar ele embalado na geladeira e ele vai ter uma durabilidade maior, até por questão de menores micro-organismos, já que ele não vai ter contato com a terra, né? Mas em relação se esse produto é orgânico ou não, também a gente tem que verificar isso na embalagem, porque a gente pode ter também as duas vertentes, ter hidropônicos que sejam plantio orgânico e hidropônicos que não sejam orgânicos, né? Porque já que eles não entram em contato com a terra, a nutrição dessas raízes é feita a partir de água e de acordo com o fertilizante que vai ser utilizado nessa água é que vai definir se ele é orgânico ou não. Né? Quanto à questão dos agrotóxicos, a gente tem casos, tem estudos que dizem, né, que afirmam que os agrotóxicos eles fazem mal à saúde sim, e tem casos de até surgimento de câncer. Até as pessoas, que estão em contato direto, fazendo a aplicação desses agrotóxicos, eles têm um percentual maior de doença. Porque são produtos que eles não são facilmente eliminados pelo organismo. Geralmente, o nosso fígado é que suporta essa carga de agrotóxicos. Então, na nossa alimentação, a gente tem que ter o cuidado de sempre buscar alimentos que eles não tenham, não tenham a utilização de agrotóxico. A gente sabe também que os alimentos orgânicos são mais caros, mas a gente tem hoje aqui no Recife feiras agroecológicas, tanto em Boa Viagem como nas Graças, no bairro Dois Irmãos, que são agricultores familiares que vendem seus produtos e de maneira bem mais barata. A gente sabe que são produtos livres de agrotóxicos, porque tem uma fiscalização do Estado, o Estado tem um sistema que ele fiscaliza, também na Ceasa a gente tem uma feira de orgânico, e são produtos que são garantidos essa qualidade, né? Sem uso de agrotóxicos, porque se for identificado que o agricultor está levando um produto que tem a utilização de agrotóxicos, ele é retirado dessa feira. Então, a gente tem essa garantia e tem uma diversidade de locais que a gente possa buscar. Mas, caso as pessoas não tenham esse contato direto com essas feiras e não possam estar comprando esses produtos, tem uma preocupação maior de fazer a higienização desses alimentos, né? Em água corrente, e sempre lembrar que a gente tem que sanitizar. O que seria isso? Colocar numa solução com cloro. Agora, a gente tem que saber a diluição.
Geralmente a gente recomenda 100 ml, 100 ml ou uma colher de sopa para 1 litro de água. 1 litro de água. Mas também a gente encontra no supermercado essa solução também já pronta para a gente colocar. Porque a gente tem que diluir certinho, porque às vezes as pessoas acham que quanto mais coloca cloro, mais vai eliminar os micro-organismos, as bactérias. Pode trazer uma série de problemas também. Mas também tem um efeito contrário. Se você colocar mais, você no lugar de estar eliminando, você pode fixar essas bactérias no alimento. Então, por isso a gente tem que fazer essa diluição certinha. E foi importante essa dica, foi de suma importância. A gente vai agora acompanhar mais uma pergunta, mais um VT de pessoas nas ruas fazendo perguntas para a gente. O que são as hortaliças e quais os benefícios dela para a nossa saúde? Muito bem, e uma outra pergunta que ficou pendente logo no início desse terceiro bloco foi justamente sobre a questão da batata, que são chamados de tubérculos. Então seriam 2 perguntas, doutor, para a senhora responder. Bem, as hortaliças, eu já falei no início, são exatamente todos os grupos de vegetais que são cultivados em hortas. E aí você tem as verduras, os legumes, que são os frutos não doces, as frutas e as leguminosas, né? E existem subdivisões. Dentro das subdivisões das verduras, você também, das hortaliças, você também tem os tubérculos, que são alimentos geralmente que você, que são, vamos dizer assim, são criados, né, são cultivados do solo para baixo. Então, dentro desse grupo entram as raízes, inhame, macaxeira, batata doce e os tubérculos também, que um deles é a batata, tanto a batata inglesa como a batata doce. Então, seriam grupos de hortaliças que são cultivados abaixo do solo. E aí a preocupação com o agrotóxico é triplicado, né? Porque quanto mais envolvido na terra, se essa terra não for bem trabalhada a nível de nutrientes, que é uma coisa que também pode correr o risco, às vezes você cultiva tanto naquela terra que você tira a propriedade funcional dela do poder de acrescentar no alimento os nutrientes. Porque existem nutrientes específicos da terra, no caso dos magnésios, do zinco, do selênio, que no cultivo do alimento ele transpassa para o alimento e o alimento fica rico naquele nutriente. Mas de tanto trabalhar aquele pedaço de chão, aquele terreno, você acaba estragando, vamos dizer. Então, esse terreno precisa ser arado, precisa também ser cuidado. E aí, se você cuidar dessa propriedade dele, você acaba minimizando até a quantidade de agrotóxicos que você vai usar nesse terreno para cultivar aqueles vegetais. E um dado importante é que, hoje em dia, algumas doenças crônicas da velhice estão associadas com alto consumo de aditivos químicos, conservantes e agrotóxicos na alimentação. Então, o que é que a gente tem trabalhado hoje, até por orientação da Organização Mundial da Saúde? Tentar trazer a alimentação o mais natural, o mais menos industrial possível. É aquela velha dieta dos nossos avós, né? Uma carne com menos gordura, um leite natural, dependendo da patologia, pode ou não consumir. O consumo de frutas, vegetais, verduras, de preferência daqueles que não têm realmente agrotóxico. Muito bem. Com esse esclarecimento, chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, mas temos muita coisa ainda para discutir, mas infelizmente o tempo não deu. Mas em outra oportunidade, com certeza eu queria contar com a presença das duas aqui para trazerem mais esclarecimentos à população de modo geral. Queria agradecer imensamente a Roberta Morgana, ela que é nutricionista e é especialista em nutrição clínica esportiva e clínica estética. Agradecemos também a presença aqui em nosso programa da Gerlane Dantas, ela que é especialista em gastronomia e segurança alimentar pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e pesquisadora do GAMP. Muito obrigado a vocês. Obrigado também a você que esteve conosco nessa companhia do programa ao vivo de 9 às 10 da manhã. Então, divulgue também para seus amigos, seus colegas, para sempre estarem assistindo a Rede Brasil de Comunicação, não só o programa Assunto do Dia, mas a Rede Brasil de Comunicação, tá certo? Um forte abraço para você e até amanhã, se Deus assim nos permitir.